Bom dia. Bom dia, pessoal. Seja bem-vindo aqui no Corpo Mente Plena. Nós vamos iniciar nossa live sobre a importância de fazer terapias. É um assunto bem importante, né? A gente precisa quebrar alguns paradigmas. Então é bem importante a gente falar sobre isso sempre que possível, tá bom? Vou aguardar a nossa linda Ivone, maravilhosa. A Ivone vai entrar aí. Então, gente, a gente vai falar sobre a importância de fazer terapia. A gente quebrar alguns paradigmas. Acho que é preciso a gente estar sempre falando sobre esse assunto, né? Muitas pessoas ainda têm dificuldade de entender o que é uma terapia. Oi, Ivone, bom dia, já vou te chamar aqui. Deixa eu convidar a Ivone aqui, gente. Espero que todos estejam me ouvindo. Te convidei a Ivone. Vê se você consegue entrar. Entrou. Bom dia, Ivone. Olá, Tudo bem? A câmera sua só tá virada ao contrário. só um minutinho, Sem deixa eu ver problemas. aqui. E agora, bom dia. Bom dia, Ivone. Como você tá, minha querida? Eu estou bem, você como está? Nessa sexta-feira de carnaval. Delícia, né? Porque a gente vai falar de um assunto tão bom, Não é? importante, início de carnaval, né? Exatamente, Que exatamente. bom, que bom. Então, gente, a gente veio aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a importância de fazer terapias, a gente quebrar alguns paradigmas, né, Ivone? Porque muitas vezes a pessoa ela não consegue entender a importância de fazer terapia, né? Uhum, isso Então, mesmo. a gente vai falar sobre isso, gente. Oi, gente, tudo bem? Vai contando aí de onde que você é, fala o seu nome, seja muito bem-vindo a essa live da Ivone, a terapeuta Ivone, com a terapeuta Juliana. Bom dia, bom dia, bom dia. Estou muito feliz por estar aqui. E como a Juliana já mencionou, nós vamos falar um pouco sobre a importância de fazer terapia em nossas vidas. Olha que coisa maravilhosa, não é mesmo? É isso mesmo. É muito importante. A gente está fazendo terapia, se cuidando da mente, porque e do corpo, né? Mas é muito importante a gente estar com esse cuidado, né? Eu gosto muito de falar sobre a prevenção, né? As pessoas elas têm o hábito de fazer a terapia aí quando ela acha que ela está muito ruim. E a terapia, na verdade, ela tem que ser uma prevenção. A gente tem que mudar esse foco e a gente criar esse hábito de fazer terapia como prevenção. Porque quando a gente faz uma terapia, a gente está bem mentalmente, a gente acaba retribuindo para o corpo, né? Então, para os outros órgãos, isso evita uma doença grave. Então, assim, é uma ótima prevenção, na verdade. A prevenção e a manutenção, né? Exatamente, exatamente. Trabalhado, e não somente quando a Juliana fala da prevenção, quer dizer que você não precisa ter uma doença, ter um problema, ter um trauma, ter um tratamento na sua vida para poder você recorrer à terapia, né? Exatamente, exatamente. Pode ter essa Gente, assim, prevenção, eu gosto cuidar. de deixar a live aqui bem aberta. Quem quiser participar da live junto com a gente aqui, só fala eu quero, a gente convida, tá bom? Eu acho legal a gente abrir. Quem quiser falar alguma coisa importante sobre esse assunto, quiser entrar rapidinho, falar uma palavra, tá aberto para vocês, tá bom? E é isso.
bom dia, Laudemir. Gente, Laudemir é uma terapeuta aí, ó, maravilhosa, tá? Faz parte Programa com gente do bem. Acabou de entrar. Bom dia a todos. É isso aí. Ó. Vamos deixar a galera entrar. Uhum. Então, enquanto isso, a gente vai falando. A gente tem aqui o Corpo Mente Plena, a gente tem vários profissionais que atuam nessa área. Então, se você precisa de uma ajuda, se você precisa de um terapeuta, se você precisa se cuidar aí preventivamente, ou também, né, estiver precisando, gente, acione os terapeutas daqui do Corpo Mente Plena. Então, eles são maravilhosos. É só viajando nessa galera aqui. Graças a Deus, né, tá bem. Tá até difícil de encaixar lives. Né? Então, a gente convida a galera aqui, chama, faz essa. Como eu vou falar? Faz essa. Participa dessa experiência, né? Convida alguém aqui, tenta fazer uma sessão com um dos terapeutas, vocês vão amar. Vão amar, é maravilhosos. Cada um deles. Deixa eu ver. Acho que a gente já pode começar, né, Ivone? A gente está começando. Na verdade, já estamos falando mal. Podemos conversar. Vamos lá. É isso aí. Uhum. Você quer começar, Ivone, falando? Pode ser, pode ser. Então, assim, a importância da terapia na nossa vida, né? Esse é o tema. Por que fazer terapia? O que é essa tal da terapia, né? Então, a terapia, ela é um autoconhecimento. Verdade. Ela nos traz esse olhar para a gente. A gente passa a olhar para nós com maior reflexão. Verdade. E aí, a gente vai pontuando o que está legal, o que já expandiu, o que precisa melhorar, né? E a gente encontra também a nossa própria essência através da terapia, através desse autoconhecimento. Então, esse, assim, é a grande sacada, né, da terapia. E ela também, ela tem uma outra função. Ela mostra para nós aquilo que as pessoas já falam para a gente, já demonstram para a gente, já pensam sobre a gente e que a gente não percebe. Olha que legal. E a gente, engraçado, Ivone, que a gente recebe vários sinais, né? É um amigo que dá um toque, é uma mãe que fala, pô, você tá esquisita. Mas a gente não consegue aceitar e nem perceber porque a gente não está aberto. Porque a nossa consciência, ela não está ampliada, ela não está aberta, né, como eu disse, para poder a gente visualizar e perceber através disso. Que aí a terapia que nos traz essa possibilidade. A terapia, ela abre esse canal para que a gente tenha as percepções. Então, quando vem um amigo, quando vem um parente, um familiar que seja, ou até uma pessoa que não seja familiar, que não seja amigo, não seja uma pessoa próxima, ela nos dá um toque, a gente, opa, peraí, deixa eu verificar o que está acontecendo. Que mensagem que eu estou passando? Com a minha fala, com a minha ação, com o meu olhar, com o meu comportamento, né? E aí a terapia, ela nos traz todo esse autoconhecimento para que a gente tenha essas percepções. Né? Verdade. E aí eu vou trazer para vocês aqui os benefícios, alguns dos benefícios, né, da terapia, que são vários, mas antes de eu falar são vários mesmo. São vários, né? São muitos, inúmeros. Antes de eu falar desses benefícios, eu vou dizer o seguinte, que estar aberto para a terapia é uma coisa maravilhosa. E que existem muitas, inúmeras terapias no mercado, e todas elas são boas, porque tudo que ajuda é bom. Né? Verdade. Agora, tem um que a gente tem mais afinidade. Então, a gente vai buscando aquilo que a gente tem mais afinidade.
E outra coisa também é que, assim, as terapias, uma complementa a outra. Não existe uma que seja 100% perfeita e que vai resolver tudo, né? Uhum. Então, a terapia, ela caminha junto com a medicina, caminha junto com a religião e caminha junto com outra, uma terapia caminha junto com outra terapia, né? Então, é importante a gente estar aberto para isso, não achar que somente a terapia, fazer terapia vai resolver as nossas vidas, vai resolver os problemas da nossa vida, né? É um conjunto. São muitas, a gente escolhe aquela que é mais a gente se adapta. Claro que tem umas que potencializa mais, como por exemplo, a hipnoterapia. Ela é um tratamento muito rápido, mas eu falo sobre isso no final, tá? Mas todas elas têm um olhar de ajuda, todas são boas, todas ajudam de alguma forma. E tudo que ajuda é bom, né? Então, vamos lá, alguns benefícios. Eu listei aqui uns 7, só 7, para a gente começar. É claro que tem muito mais. De milhões. A Juliana também pode. 7 bilhões. Oi? 7 bilhões. Milhões, exatamente. Aí a Juliana depois ela pode acrescentar também mais benefícios, né, que existe, ou se alguém também da plateia, né, que está participando aí quiser acrescentar também, pode escrever, porque tudo que agrega é bom, tudo que ajuda é bom, é benéfico, né? Então, vamos lá. Então, como eu já trouxe no início, ajuda a aumentar o autoconhecimento, ou seja, as percepções, das reflexões da vida para a gente se olhar melhor, de uma forma melhor, uma forma mais holística, digamos assim. Ela também ajuda a desenvolver a inteligência emocional. Ou seja, quando a gente se depara com alguma situação que é difícil, a gente não vai entrar no estado de desespero, a gente vai focar na solução e não ficar focado, tá? Então, tem esse benefício também. O desenvolvimento das habilidades é o 3. Por quê? Porque muitas vezes eu sou uma pessoa, um exemplo, tá? Eu sou uma pessoa que eu gosto de falar. Eu poderia usar esse isso que tem dentro de mim, né? Essa facilidade para poder me comunicar com as pessoas. Trabalhar em televisão, trabalhar em rádio, fazer palestra, lá, 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 lá. Só que eu tenho medo, algo trava em mim. Eu não consigo pegar no microfone, eu não consigo olhar para as pessoas e falar, eu não consigo falar para uma plateia. Então, o que que acontece? É uma habilidade que a pessoa fazendo a terapia, ela vai conseguir se deslanchar nesse sentido. Então, Verdade. gente, ó, eu sou, por exemplo, a Ivone, eu era uma pessoa que eu não conseguia colocar minha carinha na internet. Existia muitos traumas, muitos travamentos. E, no entanto, eu estou aqui hoje falando com vocês. Olha que coisa linda, não é mesmo? E me sinto muito bem, muito feliz por estar fazendo isso, tá? Que bom, Bonnie. Isso é maravilhoso. Muitas das É meninas aqui do maravilhoso. Corpo Mente Plena começaram a fazer a live aí há pouco tempo. E isso é legal. Exatamente. E vai deslanchando, e todos nós seguimos em frente, e a gente vai inspirar muitas pessoas através do nosso comportamento e através também da nossa ajuda terapêutica. É isso aí, verdade. E aí vamos para o quarto item chamado ajuda melhor nos relacionamentos, né? O relacionamento na empresa, com os colegas de trabalho, o relacionamento com os cônjuges, que seja é, feminino, masculino e feminino, relacionamento com a família, não importa, né? A Luciene acabou de entrar, seja bem-vinda, Luciene, terapeuta, bom dia, querida. Então, A assim, nos Renata também entrou ajuda. aqui, ó. Renata entrou, Oliveira. Tem uma galera que está entrando aí. Sejam bem-vindos todos. Quem Seja quiser participar, é só bem-vindo. botar aqui. Eu quero participar. A gente chama aqui, tá bom? Ótimo, maravilha. Então,
eu estava falando, para quem acabou de entrar, a questão do relacionamento, né? Que fazer a terapia ajuda nos relacionamentos. É que ajuda que o relacionamento flua, né? Que ele tenha uma fluidez. Isso é maravilhoso, porque o que é a nossa vida, né? A nossa vida é relacionamentos. E se a gente não consegue se relacionar, nada feito. A gente não vai a lugar nenhum, não é mesmo? Verdade, verdade. E aí o quinto item, assim, ele nos ajuda a encontrar um propósito de vida. Muitas vezes a gente passa anos e anos, a gente se torna até velhinho, pensando no que é que a gente vai fazer, porque a gente ainda não se descobriu. A gente ainda não sabe o que vai fazer da vida. E na terapia, a gente começa a descobrir as possibilidades de propósito. Porque não é somente um, tenho certeza que todos nós temos vários propósitos. Não é mesmo? Então, a terapia ela nos traz isso, viu? Verdade. O número 6 ajuda a aliviar as tensões guardadas por situações ruins e conflitos. Que são aqueles traumas, aqueles travamentos que a gente passa por alguma situação que não foi legal, que não foi benéfica, e ali trava, ali paralisa, ali congela. A gente fica congelado naquele momento. Né? E aí, quando a gente faz a terapia, aquele momento é descongelado. Não é que é descongelado, gente, deixa eu falar melhor. Aquele momento ele é ressignificado, ou seja, a gente dá um outro significado para aquele momento. E a gente passa a ter um outro olhar para aquele momento. Ivone, sabe o que é legal? Que a gente que está falando, né? Você está aqui falando, a gente está aqui falando. A gente está falando uma coisa que a gente vive, né? Além da gente ser terapeuta, a gente também faz a terapia e a gente fala o que a gente está falando do sentimento que a gente tem. É até engraçado, na hora que você acabou de falar, você soltou um sorriso, assim, né? Tipo assim, tão gostoso que, tipo assim, é porque a gente vive. A gente vive e é uma delícia, gente. É uma delícia fazer sessões terapêuticas. Gente, assim, não tem explicação. E é verdade, quando você falou, Juliana, assim, que a gente vive, gente, é porque nós, terapeutas, somos os primeiros a olhar para a terapia. Porque se a gente não estiver bem, se a gente não tiver curado os nossos traumas, né, que a gente passa a vida inteira, claro, né, que a gente está vivendo, então a gente passa a vida inteira olhando para ele. Em que a gente pode melhorar, né? E porque se a gente não tiver essas habilidades desenvolvidas dentro da gente, de a gente estar bem, a gente não vai conseguir ajudar o outro. Como é que uma pessoa que está detonada vai poder ajudar uma outra pessoa que está detonada? Não tem condição. Né? Então, primeiro, nós terapeutas, a gente precisa se cuidar, olhar para a gente, curar as nossas feridas, os nossos traumas, nossos medos, nossas fobias, os conflitos, e aí a gente vai cuidar de outras pessoas. Agora, faz uma vez e aí está pronto? Não, é uma constância. A Juliana atende Ivone, mesmo que a Juliana não atenda a Ivone, mas a Juliana conversa com a Ivone, é uma troca, de repente, como a Ivone está aberta, que ela já fez terapia, ela faz terapia também, a Juliana dá um toque, opa, acionou um alarme. É isto. Por quê? É a percepção de quem já fez terapia. Olha que legal. E ontem nós vivemos isso, né? Ontem a gente viveu isso, né? Foi muito gostoso ontem o nosso bate-papo. E que você, né, conversando comigo, abriu várias coisas que eu tinha um pensamento e eu comecei a pensar diferente. E assim, troca
troca de informação, troca de sabedoria, troca de experiência, né? Exatamente. E aí um terapeuta também falando para o outro, a gente já tem é como se, é uma espécie de autonomia, né? Um respeito, né? Que a gente tem pelo outro e a gente ouve aquilo porque é uma pessoa que a gente já sabe que já trilhou o caminho, já fez o caminho, né? Isso é muito legal, muito benéfico, né? Esse relacionamento, se relacionar dessa forma. Verdade. Então, o sétimo item é justamente sobre isso, sobre a questão da ressignificação dos nossos traumas, os nossos medos, as nossas fobias, os nossos conflitos, as situações que nos travaram, que paralisaram, e a gente está pegando isso e ressignificando, tá? E como é que eu ressignifico? Através da terapia. E Encaixando a esse último assunto que você falou, acaba desenvolvendo também a inteligência emocional, né? A terapia ela ajuda muito no desenvolvimento inteligência emocional. Na verdade, a gente tem inteligência emocional, equilíbrio emocional, né? Para a gente conviver com as frustrações, porque a gente vive na Terra, né? A gente convive com pessoas, nem todo mundo é. Ontem a gente está até falando sobre isso. Nem sempre a gente tem pessoas boas próximo da gente, então a gente vai ter algumas situações que a gente não vai conseguir conviver ou não vai gostar de conviver, mas às vezes é necessário conviver, só que a gente precisa ter equilíbrio emocional, né? Então aí entra a inteligência emocional na nossa vida. exatamente. Aí você trouxe uma palavra, Juliana, bem interessante, a questão quando para quem não sabe muito, né, o que é inteligência emocional, é este olhar, este equilíbrio no sentido de como você olha para situações difíceis. Sim, sim. É o olhar que você tem para a situação difícil. Como você olha? Você entra em desespero ou você foca na solução? Não, e às Então, vezes, aí, muito das vezes também, Ivone, quando a gente passa por algum momento específico, é lógico que a gente não vem nessa terra para a gente sofrer, né? Mas quando a gente passa por alguma situação, sempre a gente consegue tirar alguma coisa boa daquela situação. A sim, gente só precisa mudar o olhar, entender melhor o universo, né? Porque a gente olha muito para o nosso quadradinho, para ali, para aquele momento, para aquela situação, e a gente não sai fora da caixinha, né? E aí, às vezes, acontece alguma situação com a gente. Um exemplo, a gente é um exemplo, né? Às vezes, vamos dar exemplo, você vai pegar o carro e fazer uma viagem. E aí, quando você vai sair do teu carro, o pneu furou. Aí você fica puto, você fica bravo, e aí você não para pensar. Ou por quê, né? Olhar contra olhar, o pneu já estava careca, ainda bem que ele furou enquanto estava parado. E aí fazer uma análise mais ampla, olhar como um todo. Né? A gente precisa mudar o olhar para a situação dolorosas que a gente sofre durante o dia, que a gente passa, todo dia a gente passa alguma coisa. Isso é matar um leão todo dia, né? Como todo mundo fala, às vezes é um gatinho lá, né? Mas às vezes é um leão, uma coisa muito grande. Então, gente, matar um leão todo dia, é mais ou menos isso, mas é interno. O matar um leão, para mim, é interno. Porque o leão somos nós mesmos, ó, é a mente. exatamente. E no que, é só completando o que a Juliane falou, olha, Jéssica Cakes, confeitaria, acabou de entrar, seja bem-vinda, Jéssica. Então, em relação a essa coisa, né, de como a gente encara as situações que são adversas, é muito interessante quando a gente passa a olhar o que de benéfico tem por trás disso. Não é mesmo, Juliana?
Então, por exemplo, como a Exatamente. Juliana falou a questão do pneu, vai viajar, o pneu furou, porque estava careca. Gente, a gente também não sabe o que ia nos acontecer lá na frente, se a gente tivesse saído de casa. Pode ser que o nosso anjo da guarda, ele esteja nos protegendo. E aí aquele pneu furou. Naquele momento ia acontecer alguma coisa, poderia ser um assalto, poderia ser Verdade. uma batida, alguma coisa. Então tem uma coisa linda por trás. Mas se a gente não tiver essa percepção desenvolvida através da terapia, a gente não vai conseguir ter esse olhar de que aquilo também é uma coisa boa. E tá tudo certo, não é mesmo? É isso aí. Concordo plenamente com você. A gente só precisa ter esse entendimento. E aí é onde a gente consegue ter, não ter totalmente, mas a gente passa a ter uma intimidade maior durante as terapias. E aí a gente consegue entender tudo isso. Porque, além da terapia, independente da religião, né, eu respeito, eu não, nas minhas terapias, né, eu não sou muito de falar da religião em si, porque cada um tem a sua, e eu sou uma pessoa que respeito muito, muito de verdade cada um. Porque, para mim, em relação a isso, não existe o certo e o errado. Então, assim, a pessoa ela só precisa entender e ponto. Da forma que ela entender e ponto. Nós não estamos aqui para julgar. Então, eu gosto muito de falar sobre isso. Então, independente da sua religião, né, além da terapia, existe uma força maior, existe uma coisa maior. E aí a gente precisa entender isso, né? A gente precisa lidar com as coisas que acontecem no universo. E aí a gente tem que ter o equilíbrio emocional. Mas muito das coisas que acontecem, Ivone, eu gosto muito de falar sobre isso, muita coisa que acontece é a nossa mente proporciona isso. Porque quando você é uma pessoa muito negativa, eu conheço umas pessoas assim muito negativas, muito, e elas se auto-justificam o tempo inteiro quando elas erram, por exemplo. Quando elas estão errando, elas conseguem se justificar para continuar fazendo aquele erro. E Uhum. elas não conseguem abrir a mente, tipo, olhar tipo, não, eu tô me burlando, né? Tá ali, tá se burlando o tempo todo, se justificando o tempo todo, não consegue ser feliz. Assim, eu conheço pessoas bem-sucedidas, financeiramente, assim, bem, bem de verdade. Muita gente passa fome e aquela pessoa muito bem. Só que são pessoas deprimidas. Tudo tá ruim. Então, quando você coloca isso na sua vida, coloca isso na tua mente, automaticamente tudo vai ser ruim. Porque se você não consegue ver nada bom, você não consegue ter a sensibilidade de olhar para o sol, olhar para uma simples planta, uma simples árvore, e não entender a importância daquilo ali, entender a importância da sua vida, da sua vinda aqui nessa terra, porque eu penso o seguinte, a gente não veio aqui nessa vida simplesmente por vir. Não é possível. Ah, eu vou. Você vai vir aqui, Juliana, simplesmente por vir. Você tem um propósito, você tem um objetivo. E além de tudo isso, eu acredito muito que a gente veio aqui para um ajudar o outro. Eu sempre falo muito sobre isso. Eu não acredito que a gente veio aqui nesse mundo para ser simplesmente individualista. Eu quero crescer e ninguém vai crescer. É tão grande esse mundo, as portas desse mundo é tão grande. Tem todo mundo tem oportunidade, todo mundo tem luz. E aí as pessoas elas vivem nisso. Elas não conseguem abrir a mente, não conseguem trabalhar a inteligência emocional, não procuram ajuda, porque
não entendem que precisa de ajuda. E além de não entender, não trabalham na prevenção, que aí entra na parte que você... Que aí entra na parte crítica, porque quando você não observa e você não faz a prevenção, por que eu falo de prevenção? Além do eu sou técnico de segurança, então eu trabalho com prevenção. E eu faço essa ligação, né? Prevenção em relação à segurança no trabalho. Prevenção na saúde mental. A gente precisa fazer a prevenção nessa máquina, porque eu falo, é a única coisa que não pode falir, né? É a nossa mente. A gente pode conviver sem um dedo, sem uma mão, sem um pé, mas se a gente não cuidar da nossa mente, que é o que comanda tudo isso aqui, todo o nosso corpo, como que a gente consegue viver, né? Então isso aqui, a mente, a gente precisa cuidar, isso aqui é um tesouro. É uma máquina potente que as pessoas ainda não conseguiram entender de como isso aqui é valioso. A gente nem usa nem a metade da potência do nosso cérebro. Olha, para tu ter noção que a gente é tão bitolado, tão fechados para as coisas tão grandes. Estou falando de coisas grandes na nossa mente, né? Que a gente não usa nem a metade dele. Olha que doideira. Estudos comprovados que a gente não usa nem, chega nem perto de chegar a 100%. Então, cuidar da nossa mente, cada dia mais, Ivone, na verdade, eu me apaixono, né? É uma paixão que a gente vai vivendo, né? É igual quando você soltou o sorriso, quando você falou aí. E é mais ou menos uma paixão. Você começa a viver uma paixão que começa... E é engraçado que começa a irradiar na sua vida. Quando você passa, quando você chega na sua família, na casa da sua família. Começa a irradiar isso. Que a pessoa fala, nossa, mas como é que você está mudada? Mas porque a gente cuida da nossa... Está sempre cuidando da nossa saúde mental. Exatamente. É muito gostoso. Eu falo assim, é muito gostoso. É muito gostoso. Ontem eu estava até... Atendi ontem uma paciente, né? Foi até de emergência. E aí ela falando que ela não é feliz, ela não consegue encontrar felicidade e tal. E aí eu falei para ela, mas como você não consegue? Vamos trabalhar isso. Porque a gente precisa entender também e levar muito a sério a depressão, né? Porque a depressão, ela é porque a gente não faz a prevenção da mente. Olha aí. Né? Porque se a gente fizesse uma prevenção, a gente não chegaria no ponto de ir para um lado depressivo. E a depressão é muito grave, porque a pessoa ela pode simplesmente tirar a vida dela. Gente, a gente precisa cuidar com muito carinho. E aí, eu me preocupo muito com as crianças, com os adolescentes, sabe? De verdade, eu me preocupo. A gente, adulto, também nós temos depressão, a gente tem as nossas dificuldades, mas a gente ainda consegue buscar caminhos, né? A gente muda de cenário, a gente vai para fazer compra, a gente dá um jeito. Só que hoje eu fico muito preocupada com os adolescentes que que estão sofrendo muito. Eu estava no shopping outro dia, Ivone, foi agora, 2 dias atrás, 3 dias, eu estava para vir para o aeroporto para poder vir embora na minha viagem. Estou sentada comendo assim. Quando eu olhei para o lado, tinha um pai no celular, o filho não estava com o celular, então criança ela, é o jeito dela, quando ela não está com o celular, é ela. É a coisa mais gostosa, né? Ela começa
espernear, aí estica braço, ela tá querendo mostrar pro pai, pai, eu tô aqui, né? Eu tô olhando aquela criança, e aí a criança pula, a criança vai, não sei o que lá, e o pai tá no celular. Aí, e eles tentando chamar a atenção, aí nisso ele olhou pra mim assim e começou, tipo, brincar comigo, né? E aí eu parei pra pensar, gente, como que um pai, uma mãe, não quero julgar, porque eu também não tenho filho, né? Mas eu acho que as pessoas têm que olhar com muito carinho, porque a gente está falando de um ser humano, uma pedrinha preciosa, que inclusive você como pai, né, você planejou, muito das vezes é planejado, mas mesmo aqueles que não são, eles continuam sendo uma pedra preciosa. E aí a gente dá essa prioridade para o celular. Então isso me preocupa, sabe, Ivone? Isso me preocupa e a gente, como terapeutas, precisamos nos preocupar muito com os adolescentes e as crianças. Exatamente. Só para fazer uns comentários. É verdade, gente. Olha, tem a Aline Souza, que é minha prima linda, lá de Minas Gerais. A Graciete aqui, maravilhosa terapeuta, fantástica. Gente, quem quiser entrar, pode vir, tá? A Graciete, ela gente, ela falou que deixa mais sentido para viver. Sim, é isso mesmo. Graciete. Entraram mais pessoas, eu não consigo ver os nomes. Mas sejam todas bem-vindas. Tem aqui a Maria também, maravilhosa. Eu fiz uma live com ela, um chá maravilhoso, uma pessoa maravilhosa. Depois até vou entrar em contato com ela, porque também estou me formando professora de yoga. Ela é isso, gente. Que maravilha. Sejam bem-vindos aqui à nossa live. Até aqueles que não vão estar aqui nesse momento, né? Mas a live vai ficar gravada. E é essa a nossa intenção, levar a mensagem aí da importância de fazer terapia. Isso. E aí, Juliana, dentro disso que você acabou de falar, né, de relatar, tem a questão só para um entendimento melhor, essa questão de quando a gente faz terapia, que a gente irradia essa energia para outras pessoas, né? E eu até lembrei que eu tratei um rapaz, e esse rapaz, ele era muito fechado na família. E depois que ele fez a terapia, a irmã não me conhecia, ela me procurou, porque ela também queria fazer terapia, porque ela queria descobrir o que deixou o irmão dela tão diferente. Que bacana! Né? Então, assim, então olha que interessante que é, gente. A gente vai acendendo uns alarmes nas pessoas, assim, de que, olha, eu estou diferente, e as pessoas elas começam a olhar para o defeito do outro, porque a gente vai irradiando essa energia, né? E também tem a questão, assim, a Juliana falou no início, daquelas pessoas que precisam, mas elas ficam repetindo no erro o tempo todo e se justificando. Ou seja, ela se colocando no estado de vítima. Ao mesmo tempo que ela se agride, ela é a vítima, ela é a vilã e ela é a agressora. Ela tem os três papéis ao mesmo tempo. Né? Então, o que acontece? Esse tipo de pessoa é a pessoa que ela vive na síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, Gabriela. Então, quando a gente olha para isso, para ver até quando que vai a nossa Gabriela, até quando a gente permite ou está permitindo que essa Gabriela ela viva em nós, ela esteja em nós, né? E a Juliana também falou da questão da religião, né, do respeito, né, às religiões, que cada um tem a sua, cada um tem a sua escolha, tem a sua preferência, e está tudo certo, tudo lindo. Eu também imensamente respeito todas as religiões, né, e as escolhas de cada um. Agora, o que eu poderia dizer é que, em relação à religião, quando a gente faz terapia, o que a gente ouve na nossa religião
o que é colocado lá na nossa religião. A gente tem um olhar mais bonito. Porque quando a gente ouve, por exemplo, Por exemplo, o sermão na Igreja Católica, né? Mas tem sermão em todos, né? Em todas as religiões, né? A gente fica só focado naquilo, naquele quadradinho. É verdade. E quando a gente guia, a gente amplifica o olhar, porque a consciência, ela expande. Então, quando aquele pastor, aquele chefe da igreja, aquele padre, aquele mentor, aquele mestre, ele traz as percepções dentro daquela vivência, daquele estilo religioso, a gente sabe entender com um olhar mais afinado, com um olhar mais delicado, com um olhar mais perceptivo. E aquele sermão, que seja ele qual for, em qualquer religião, ele nos entra com mais propriedade, porque a gente tem um entendimento melhor. Então, até nas religiões que parece ser uma coisa cega, que a pessoa vai pela fé, está lá por causa da fé, sim, porque religião é fé. Quando a gente procura uma religião, é por causa da fé. Mas essa fé também, ela precisa, e é importante, ela estar apurada, alinhada com o mental. Olha que legal. É muito legal isso, gente. Muito E aí, legal. quando a gente tem... Não é mesmo? Quando a gente tem essas pessoas através que a terapia nos dá, é muito rico. Tudo que a gente recebe nas nossas religiões é muito rico, é muito agregador, é muito próspero, é muito fortalecedor nas nossas vidas. E aí, como eu digo, que a terapia anda junto. Tudo anda junto. É exatamente isso que você falou. A gente olha com outro olhar, né? Você não vai mais para sua religião, eu não gosto de especificar, por ir, né? Só para ter um momento. É muito além. Você sente os detalhes, né? Eu gosto de falar, você sente os detalhes. Você olha com outro olhar, todo aquele processo. E aí é porque você começa a ter equilíbrio emocional, você começa a entender melhor você, porque nada melhor da terapia é você saber quem é você. É tão gostoso você saber a potência que você tem, a imensa possibilidade que você tem. Porque, na verdade, todos nós temos possibilidades. Só que a gente não consegue, muitas das vezes a gente não consegue enxergar isso. Você não tem uma mente aberta para entender que aquilo ali é uma possibilidade. Você olha, isso aí, uns acham que, dependendo da situação, isso é escravidão, então isso eu não vou fazer isso. Ou, né, acha que vender talvez um picolé na praia é uma coisa. E tem gente que só trabalha no verão, vendendo picolé, sustenta o ano inteiro a casa. E aí a pessoa não consegue abrir a mente para isso. Ela realmente trabalha muito no verão, mas em compensação ela fica aí, dependendo da pessoa que ela é dedicada, que eu entendo que qualquer negócio com dedicação é sucesso. Né? Então, depende muito da sua dedicação. Então, o olhar, na verdade, é você abrir a sua mente. Eu tenho um primo, eu gosto muito até de falar isso, Ivone. Eu tenho um primo que é um pouco mais novo do que eu, e aí ele teve um acidente de carro e hoje ele só... Depois eu até vou pedir minha tia para fazer até um depoimento sobre isso, que é muito lindo. É lindo, né? É lindo, triste, mas acho que as pessoas precisam ver, né? E o que acontece? Ele bateu de carro, então ele só movimenta a boca, ele não fala, né? Mas a mente dele é, né, normal. Mas ele é todo paralisado e tal. E aí ele só mexe os dedos. E aí um dia eu fui para casa dele, eu estava muito triste.
Fui lá no Rio de Janeiro, peguei meu carro, fui lá no Rio de Janeiro, vou andar, vou andar. Tô chateada, tô triste, vou andar. Eu fui lá na casa dele. Cheguei lá, olhar triste, aí ele não fala, né? Ele pede o celular para ele digitar, um tabletzinho que ele tem. Aí ele digitou, o que aconteceu? Você tá triste? Aí eu tô triste, eu tô magoada com a minha vida, tal. Aí comecei meio que, antes de eu fazer, estudar terapia, né? Aquele processo de adolescência e tal. Aí ele olhou para mim assim, né? Aí ele pediu o tablet de novo. Porque ele escreve ou lê, escreve e lê. Aí ele falou assim, olha para aqui. Agora olha para mim. Tem todo o tempo do mundo. Eu estou aqui, não posso me movimentar e ainda assim eu sou feliz. Aí ele voltou, você está reclamando de quê? Não tá, lição. Aí ele foi, ainda botou uma música lá que toda vez que toca, me toca de verdade o meu coração, né? Nós temos todo o tempo do mundo, é a música que ele botou para mim. E realmente nós temos todo o tempo do mundo, independente da condição que a gente está. Ele está numa condição que ele não consegue se movimentar. E ele falou que ele ainda assim tem todo o tempo do mundo. Nós temos todo o tempo do mundo. Então, entrou gente aqui, calma aí. Ana. Gente, quem quiser Ana, participar, a gente tem mais um tempo aí, tá? Quem quiser participar, fala aqui que a gente chama. Ou então, pede para entrar, que eu adiciono aqui, gente, tá? A gente está aqui. Esse assunto é tão gostoso que, olha. A Graciete botou aqui, Graciete, para todas as decisões de vida, há necessidade de estar equilibrado emocionalmente. E é verdade. Ir orar, né, na igreja, sem enxergar a essência, a fé no divino, não faz sentido. Perfeito suas palavras. Exatamente isso, né? E a olha a Ju terapia ajuda acabou. muito a gente. Ju Mota, Seja bem. seja bem-vindo. Ju, aqui, a Gracete, nos complicamos demais. Assim, sabe que é engraçado? Essa palavra que a Gracete colocou aí. A gente demora para perceber que a gente complica demais, né? Uhum. Que é tão Ah, simples. é tão simples. Até tem um amigo que fala, você fala isso porque você não passa fome, porque você não faz isso. Só que assim, todo mundo tem uma história. Ninguém sabe de onde eu vim, e não sabe se eu já passei fome. Então, assim, aí a pessoa acha que te ver aí na tua casa, num teto, mas não sabe o que você já passou. Uhum. Não sabe que cada um já passou. Uhum. Então, cada um tem sua história. E pode ter certeza que todos vão viver algo muito, muito ruim durante a vida. Vai passar por alguma tristeza profunda. As pessoas não Uhum. conseguem entender. E ela é passageira. Ela passa. Ela vai passar. Tudo passa, tudo é uma fase. E aí a gente Uhum. precisa entender isso, cuidar da nossa mente para a gente passar por isso. Então, gente, é maravilhoso. Para falar de terapia, eu sou apaixonada. Sou apaixonada e cada dia me apaixono mais e cada dia eu quero trocar essa experiência, igual nós fizemos ontem, igual eu troco com a Graciete, eu troco com a Laudemir, que eu troco com a Luciene. Cada dia mais eu quero isso, porque eu estou Uhum. apaixonada pelo que eu estou fazendo e por eu também estar sendo tratada. Então,
Gente, é perfeito. Ótimo. A Ju acabou de dizer, obrigada, meninas. Ô, Ju, sua fofa. Gratidão a você por estar participando aí, tá assistindo, estar nos assistindo, isso é muito bom, importante. A Moreira, Maria Eita. Nilda, seja bem-vinda, acabou de entrar, querida. Para quem entrou agora, por último, a live vai ficar gravada, tá? Então depois pode assistir do início ao fim e assistam mesmo, gente, porque vale a pena, tá bem bonito. Agora, Juliana, há alguma pessoa que está assistindo ou está se perguntando onde fazer terapia? Porque tem pessoas que não sabem nem para onde começar, para onde ir, não tem ideia, né? Algumas pessoas que vão assistir essa live depois, né, elas não sabem. Aonde eu encontro um terapeuta que não seja picareta? Sim, gente, Exatamente. porque desculpa falar essa palavra, mas assim, todo mercado tem. Toda área tem picareta, né? E na terapia também tem, tá? Só que também tem bons profissionais. E a gente pode estar indicando no Mente Plena, por exemplo, tem lá os profissionais que são qualificados, são pessoas que entregam serviço, né? E aí você comunica também a pessoas que você conhece, que já fez terapia em algum lugar e que se sentiu bem, se sentiu confortável, se sentiu seguro. Tudo isso é importante. Vai seguindo a pessoa pelo Insta, vai consumindo o produto dela, o que é que ela entrega, a confiança que ela te passa, o que ela transformou na vida dela. Então, todos esses pontos são importantes para você escolher um terapeuta, Uhum. né? Não ir jogando em qualquer um que possa, que apareça, porque você pode até estar dando um tiro no pé. Ou seja, você pode estar escolhendo um profissional que não é tão apropriado para o seu caso, para a sua necessidade. Tá? E tem as pessoas que se qualificam por se qualificar, e aí quando atende, não atende tão bem. São várias coisas, né? Várias Várias situações. nuances, né? Que Então, assim, esse grupo é para isso, para a gente poder criar essa credibilidade. Inclusive, né, a gente ontem conversou, a Ivone vai estar aí assumindo aí a parte da... Conta aí, Ivone. Conta você. da constelação sistêmica, Isso aí. é isso? Então, eu Isso aí. estou montando um projeto, né? E eu vou começar lá no grupo do Mente Corpo Mente Plena, né? E depois eu vou expandir também para outras pessoas que quiserem, para a gente começar a trabalhar as questões sistêmicas, né? Porque, como eu disse no início da live, Isso assim, aí. tudo é um conteúdo, tudo se complementa. Então, muitas vezes a pessoa faz a terapia, mas tem coisas, tem padrões na vida dela, no sistema familiar dela que não muda. E ela continua repetindo mesmo com as terapias. Então, esse olhar sistêmico é para isto, né? Então, eu vou estar montando, sim, um atendimento voltado para isso, porque é uma coisa que eu também estou me especializando na área sistêmica, tá? Além da hipnose, da hipnoterapia, eu também estou me especializando na área sistêmica. E aí, eu vou estar convidando a todos para poder chegar É juntos, isso aí. assim, para Então, todos a juntos. Ivone, ela vai liderar a equipe que queiram participar aí dentro do Corpo Mente Plena, né, da parte da constelação, tá? Então, ela vai ser a responsável aí pela equipe que queiram, o pessoal que está se formando, está querendo, né, fazer parte do Corpo Mente Plena, então a Ivone vai estar tomando a frente desse processo. Então, gente, o Corpo Mente Plena vai crescer, todos nós vamos decolar. Tudo tem o seu tempo e tudo tem uma escada. A gente precisa entender isso, né? A gente precisa ir crescendo com bastante
Tem um monte de gente aqui falando. Entrou A gente várias precisa pessoas crescer agora, Raquel. junto. A gente Raquel Azevedo é precisa minha crescer. colega. Ah, que legal. Tá, então assim, Seja a bem-vinda, Ivone, Raquel. ela vai estar liderando essa equipe que queiram participar do Corpo Mente Plena na parte da constelação, tá bom? Aí a gente vai montar, né, uma coisa só voltada para vocês, vai ter uma parte dos stories só para vocês, então assim, vai ficar bem bacana, tá bom, gente? A Graciete botou aqui, Ivone, fala em constelação. Aí, ó, assisti um filme essa semana chamado O Mínimo para Viver. É tocante. Aí a Anne gostaria de participar. Depois, quer participar do quê? Da live? Você quer entrar na live? Você quer entrar no Corpo Mente Plena? Você quer entrar no Corpo Mente Plena na constelação? Fala com a gente depois aí no direct, tá bom? Ou se quiser entrar aqui também na live, fica à vontade. A gente ainda tem um tempinho, tá quase acabando. Eu gostaria de pedir licença para a Juliana aqui um minutinho para falar do trabalho da hipnoterapia. Tudo bem, Falar. Claro, Juliana? a gente Então, precisa falar sobre isso. ótimo. A constelação sistêmica a gente fala depois, é um outro momento, né? De repente eu posso até estar fazendo uma live sobre isso, para estar explicando o que é, como funciona e tal. Mas agora, já que a gente falou da terapia, né, Juliana? E a Juliana também vai estar aí falando como que faz para falar com ela. Mas para mim, assim, eu sou hipnoterapeuta, eu tenho aí esse canal no Insta, quem quiser falar comigo, fazer tratamento, né? Lá tem alguns depoimentos de pessoas que fizeram, e tem alguns trabalhos já que eu faço, algumas falas, né? Alguns vídeos, algumas fotos, enfim, que eu publico lá. Lá também tem a minha. Vai no link da bio e clica falar comigo para fazer o tratamento. Olha, não é porque sou eu, não, viu? Mas eu recomendo, eu me recomendo, porque eu consigo, né, trazer bons resultados na vida das pessoas através da hipnoterapia. E o que a hipnoterapia trata? Ela trata todas as questões de ordem psicológica, ordem física também e ordem social. Então, traumas, medo, ansiedade, depressão, obesidade, relacionamentos, disfunções sexuais, vícios, tudo isso, a hipnoterapia ela pode, inclusive com bons resultados, porque ela é uma terapia assim, que age muito rápido, porque ela vai diretamente na subconsciência da pessoa. Ela acessa a subconsciência, ou seja, ela é um tratamento de dentro para fora. E o resultado é muito rápido, muito fantástico. Agradeço, Juliana, a oportunidade. Quem quiser falar comigo, como eu já disse, quiser marcar algum tratamento, vai lá na bio e manda mensagem para mim, vamos conversar e vamos marcar tratamento. Vamos se tratar para a gente ser livres, soltos, desinibidos, amados e amáveis e saudáveis, além de tudo. Seria É verdade, é verdade. Né, dentro do Corpo Mente Plena, você também encontra a Ivone, tá bom? Lá na bio da Corpo Mente Plena, você também encontra a Ivone. Então, tem o Instagram dela, né? Que você nem. A Ivone tá aí, é só vocês clicarem aí no Instagram dela, e lá dentro tem um link. Então, gente, não perca essa oportunidade de investir na sua mente. Investimento. Tem até uma frase muito bacana, quer ver? Eu tenho uma frase que fala que não é cuidar da mente não é luxo. E não é, na verdade não é. Tá até dentro do corpo mente pleno essa palavra que não é luxo. Então a gente precisa cuidar da nossa mente. Procurem ajuda, procurem aqui os terapeutas. Faça uma sessão. Não me adaptei com um, convido outro. A gente tem vários aqui. E eu tenho certeza que você vai se encaixar em algum deles.
Entrou aqui Inclusive, entrou a Juliana e a Juliana. Sejam bem-vindas. A Rachel também entrou. Raquel. A Raquel é minha colega. Seja bem-vinda, Raquel. Um beijo lindo para você, Raquel. Gente, há uma outra dica também, já que a Juliana falou do Mente Corpo Plena, existe um projeto voluntário dentro do Corpo Mente Plena, que é as sextas-feiras. Quem quiser experimentar, né, um dos tratamentos das terapêuticas, é só marcar lá. Ivone, então, o que acontece? Ivone, o que acontece, né? Na verdade, esse projeto a gente deu uma parada, porque muita gente estava cancelando, e aí os terapeutas estavam se disponibilizando, mas não, Ju, parou totalmente? Não, se você chamar no direct, falar que quer uma sessão terapêutica com a Ivone 0800, fala com a gente lá que a gente vai indicar. O que acontecia? Nossos terapeutas estavam parando o horário, tipo, toda terça-feira a gente fazia um atendimento. Então, a Ivone ia lá e se disponibilizava, deixava de atender uma pessoa pagante para atender lá dentro do Corpo Mente Plena. Isso aí o que acontecia? Quem marcava, confirmava com você um dia antes e tal, quando chegava na hora e desmarcava. E aí a gente estava começando a ter problema com os terapeutas, perdendo oportunidades. Então a gente às vezes abre uma oportunidade e acaba acontecendo isso. Mas não é que não dá para fazer. Cada terapeuta aqui tem uma forma de fazer esses atendimentos. Muitos atendem a primeira consulta 0800, até para você conhecer a pessoa, como é, como funciona. A maioria, tá? A maioria das pessoas, dos terapeutas, fazem a primeira sessão aí, faz um acordo, faz a negociação. Então, é bem, bem tranquilo. Então, a gente está com essa possibilidade, sim. Então, é só falar com a gente no direct e perguntar de novo. A gente é muito maleável, a gente é tranquilo, a gente vai ajudar. Na verdade, o nosso objetivo aqui é ajudar vocês. É lógico, né, que a gente precisa, muitos vivem